Fala pessoal, boa noite! Uma ótima noite a você, profissional de segurança do trabalho, aqui no nosso primeiro episódio do quadro Convidado de Excelência. Nossas lives de terça-feira, perícia na prática, né? Durante algumas semanas aí vão dar lugar à nossa live do Convidado de Excelência, né? Nosso quadro novo aí, onde vamos trazer diversos convidados que atuam na área de segurança do trabalho, que têm expertise em algum assunto relacionado às questões de insalubridade e periculosidade, para bater um papo aqui com esses especialistas de assuntos que influenciam na área de perícias, né? E que vão agregar muito aí no conhecimento, agregar muito aí, trazendo, né, as suas expertises, as suas informações, seu conhecimento dentro do projeto Perícia Sem Segredo. E o convidado de hoje é o engenheiro Petrus Falcão. O Petrus, ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, auditor ISO, especialista em GRO e PGR, faz um trabalho sensacional aí pelas redes sociais, trazendo diariamente, né, conteúdos de qualidade aí para a área de segurança, e um cara que tem um conhecimento muito grande. A gente já teve a oportunidade de trazê-lo aqui uma vez para conversar e foi muito legal. Então a gente resolveu iniciar aí as nossas lives, esse quadro, né, de convidado de excelência, justamente com o Petrus, porque o Petrus trata de uma questão muito delicada da área de segurança, que é o documento base, né? Então vamos entender como que a gente agrega isso com as questões de insalubridade e periculosidade. Eu já vi que o Petrus está por aqui, deixa eu já chamar ele aqui para... Enquanto eu estiver conversando com o Petrus, eu vou deixar os comentários desativados, tá, galera? Para não ficar na frente do rosto aqui dele. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer perguntas, é só colocar no balãozinho ali embaixo com ponto de interrogação. Fala, Petrus, ótima noite, cara. Como estão as coisas? Tudo bem? Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem também, cara, graças a Deus, muita demanda, né? E Aqui tá, Wagner, aqui tá um pouquinho para mim. Não sei se sou eu ou é você. não, agora voltou, Petrus. Ah, tá. É porque tava travando para mim. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Eu Tá, tava, agora tava ficou bom. comentando assim que vem aumentando muito a demanda, né? Porque cada vez mais profissionais têm entendido, né, as oportunidades que existem na área de segurança, seja nas questões de perícia, seja na parte de documentações. Então, os profissionais estão cada vez mais se conscientizando da sua importância e das oportunidades que existem, né? Então, cada vez mais gente ingressando aí nas questões de segurança, nas perícias e saindo do mundo CLT, empreendendo, que é uma coisa que você projeta muito também nas suas redes, né, cara? E se destacando, Exato. se dando bem, isso é muito legal. Não, exatamente isso. Se você tocou num ponto antes de eu entrar bem importante, falando sobre o documento base, né? Pelo fato de ser um documento base, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que vem depois, se começar errado, vai terminar errado. Exatamente. Então, Por isso que a não gente resolveu confundir. começar esse quadro. Voltei aqui, eu mudei minha rede aqui, vamos ver se melhora Ah, essa tá. parte. E Tá eu bom. estava comentando que é justamente por isso que a gente resolveu começar com você, cara, esse quadro, porque você trata do que é a base, né? E tem muita gente que ainda tem dúvida nessa questão, ô Petrus. Eu queria começar esse nosso bate-papo, cara, com você comentando um pouco sobre o que é o PGR, GRO, né? Uma forma resumida,
né? Qual é a mudança que houve quando foi implantado esses documentos, entre aspas, novos, né, dentro da segurança? Não, bacana, vamos lá. Antes, só deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal e também para os meus alunos, que eu vi que tem alguns alunos meus que estão aqui. Vamos lá. Antes também, é importante a gente não confundir documento base com documento básico, tá? Outra coisa importante também, infelizmente, tem muitas pessoas tratando esse tema de maneira muito básica, muito, né, ali ligeira e que precisa de um entendimento melhor, porque tem uma certa complexidade. E essa complexidade, ela vem muito dessa sua pergunta que fez. Por que tão complexo? Porque a gente, até hoje, até esse ano, a gente não buscou entender o que é uma gestão de saúde e segurança no trabalho, né? Porque a gente estava muito preocupado em atender legislação, fazer documentação, fiz a documentação, pronto, estou livre. Mas com o programa de gerenciamento de riscos, com a atualização da NR01, que já tem tempo, né? 2020, só que teve pandemia, teve algumas coisas que fizeram com que a gente adiasse, fez com que as próprias pessoas, nós, profissionais, alguns profissionais, prorrogassem também esse conhecimento. Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele nada mais é um dos documentos, e eu falo e eu sempre bato nessa tecla também aos meus alunos, que não é o documento, é um dos documentos que servem para comprovar que a organização tem um gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é sempre pensando que o GRO é um documento? Não. PGR é um documento. Mas o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? É a gestão. Olha o nome, gerenciamento de riscos ocupacionais. Ah, Petros, como é que eu consigo comprovar que a empresa tem o gerenciamento de riscos ocupacionais? Você não tem um PCMSO? Você não tem um PGR? Você não entrega a ficha de EPI? Você talvez tenha um programa aí de gestão de EPIs? Você tem um programa de proteção respiratória? Isso comprova, inicialmente, que você tem um gerenciamento de riscos ocupacionais. Por que inicialmente? Porque não adianta ter esses programas e você, né, não fazer o acompanhamento, não trabalhar esses programas. Eu não vou entregar uma ficha de EPI e não vou fazer as inspeções, não vou querer entender que, antes de entregar esse EPI, realmente é o EPI adequado para a atividade que ele vai realizar. Então, eu estava até fazendo recentemente eu fui fazer um laudo de insalubridade para um cliente de exposição a agentes químicos. E o cliente porque queria falar, não tem como nesse laudo de insalubridade você neutralizar a insalubridade. Eu falei, olha, vocês não têm o básico. Então, não teria nem como argumentar isso com vocês. Vocês precisam fazer o básico. E aí, o que a gente começou a trabalhar? Com um programa de proteção respiratória, criamos um programa de gestão de EPIs, criamos uma política de saúde e segurança do trabalho, ou seja, nós demos um passo atrás, voltamos para a gestão, começar a estruturar, para depois que estruturar esse gerenciamento de riscos ocupacionais, verificar através de um outro laudo que se realmente a gente vai conseguir chegar o que o cliente quer. Então, são passos que a gente vai dando, vai galgando, vai implementando, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. E o documento base é o programa de gerenciamento de riscos. Não adianta as coisas estarem soltas, né? Eu costumo dizer que para os meus alunos que a área de segurança ela é como uma teia, né? Os documentos têm que estar interligados. Caso contrário, não vai funcionar direito. Né? Os documentos têm que falar a mesma língua. E aí, Petros, em cima disso que você falou, eu vejo muita dificuldade dos profissionais, porque mudou justamente essa questão da gestão, né? Mudou do que era feito antes, que era, a gente tinha entre aspas, famigerado PPRA, famigerado porque ficava lá dentro de uma gaveta e ninguém olhava para aquele negócio, na grande maioria dos locais, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira aqui. E as pessoas nem, assim, nem ao menos entendiam os próprios dentro do PPRA, se poderia ter alguma outra incidência, o que juridicamente até, né, falando, o que isso poderia gerar de insegurança para a empresa, seja com base em fiscalizações, seja com base em trabalhistas. Então, eu acho que do PGR, PRO por consequência, né, que eles vieram juntos, e isso acabou abrindo um pouco a mente das pessoas. Em que
existe ali um ponto, Fábio, que quando a pessoa não se atenta, ele é um pouco solto, porque Tá travando um pouquinho para mim, Wagner. pessoal, opa, eu acho que a instabilidade minha Pronto. aqui, eu já coloquei no 4G aqui, vamos ver. Então, eu estava É? comentando que Tá, beleza. dentro da formalização ali do PGR, da própria NR01, eu acho que ficou uma pontinha um pouquinho solta que muita gente não consegue enxergar. Que dentro do PGR a gente fala, né, que tem os riscos físicos, químicos, biológicos, riscos mecânicos ou de acidente e os riscos ergonômicos. Então, quando você fala em insalubridade, em periculosidade, tem muita gente que tem dificuldade de ligar que os agentes insalubres ou periculosos, provavelmente eles estão avaliados lá no PGR, eles estão citados lá no PGR, como ruído, como Sim. calor, como risco de acidente por armazenamento de substâncias inflamáveis, né? Então, quando você fala que se a pessoa fez uma avaliação dentro do PGR, fez uma matriz de gerenciamento de riscos bem feita, que isso influencia na hora da perícia, às vezes as pessoas ficam desconexas, elas não conseguem entender onde que isso pode entrar dentro da perícia. E aí eu acho que o GRO, ele realmente faz essa reunião para fazer com que eles falem a mesma língua. E eu vejo isso muito falho dentro dos PGRs, né? Você não vê nada falando a respeito de questões que possam eliminar ou reduzir passivos trabalhistas, porque antes isso ficava totalmente solto. E eu acho que o GRO poderia ter algo mais explícito dentro da NR1 para que isso ficasse mais visível, né? Sobre essa importância de ligar as questões da NR15, da NR16 com o programa de gerenciamento de riscos, com a gestão de risco. Afinal, gestão não é somente sobre a questão da prevenção da saúde e segurança, é sobre também, no meu entendimento, a gestão sobre a segurança jurídica dentro da empresa que as Exato. questões de segurança podem ocasionar. O que Exato. você acha desse contexto, cara? Eu concordo, Wagner. Eu entendo que a norma regulamentadora 01 ela é uma norma muito boa, mas a gente sempre acha que podia ser melhor, né? Sim, melhorou Então, demais. sim, ainda mais num processo de mudança que a gente está passando, eu até brinco com o pessoal, falo, olha, esse processo de mudança que a gente está passando nas normas NR01, ela vai mudar só daqui a 15, 20 anos, então tem que aproveitar. Alguma coisa, ela podia, sim, ser mais específica quanto a isso, quanto a essas questões, até para trazer a segurança jurídica, né, para as empresas. Então, com certeza, eu super concordo quanto a isso. E isso traz até uma certa complexidade ainda para os profissionais de saúde e segurança do trabalho trabalharem e estruturarem esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Porque a norma regulamentadora 01 e todas as normas, elas não ensinam como fazer. Elas falam o que deve ser feito. Como fazer, aí é o profissional que vai fazer. Então, se você tem um conhecimento em NR15, NR16, você vai poder ter ali uma estruturação, talvez, de gerenciamento de riscos ocupacionais, preocupado também nessas normas regulamentadoras, para que, consequentemente, você traga uma segurança jurídica, né, para a organização. Esse exemplo que eu dei aqui do cliente, se tivesse antes um profissional lá atrás, que quando elaborasse o programa de gerenciamento de riscos e citasse essa exposição, né, já no programa de gerenciamento de riscos e nessa exposição aos agentes químicos, já obrigasse a organização ou alertasse a organização, olha, vamos trabalhar e fazer uma gestão dos EPIs, vamos elaborar um programa de proteção respiratória para quando a gente chegar no laudo de insalubridade, a gente já tenha aqui todas as informações possíveis para chegar a uma conclusão exata. E não aconteceu. O que foi feito? A gente chegou na organização, fizemos um laudo de insalubridade e falamos, tá, deu aqui direito à insalubridade. O dono da empresa falou, poxa, não tem como a gente neutralizar? Aí a gente, não, tem como, mas eu não posso te garantir que a gente vai neutralizar.
Antes a gente tem que dar um passo atrás, estruturar a gestão, criar um programa de proteção respiratória. Então, tudo isso é o quê? Voltamos à gestão, voltamos ao gerenciamento de riscos para depois ir à NR15 novamente. Então, o mundo ideal é que dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais também pudesse ser abordado, né, esses temas. E uma coisa que eu acho muito interessante da NR01, que quando ela fala de acompanhamento das medidas de prevenção, medir o desempenho das organizações, ela está deixando em aberto o quê? Que a organização ela precisa fazer algo isso de maneira contínua. Ela não está te dando prazo, ela não está te dando periodicidade. E isso também pode impactar depois nos seus laudos que forem elaborados. Então, isso fica muito na mão do profissional. Eu vou dar um exemplo que um aluno meu me mandou um print de uma notificação que o cliente dele recebeu, porque a matriz de riscos, eu nem sei se ele está aqui, se ele estiver aqui, ele pode se acusar. A matriz de riscos dele não estava gradando a severidade e a probabilidade como a NR01 estava falando. Então, eles foram notificados por isso. Então, pediu para esse programa de gerenciamento de riscos ser revisado. Então, você vai errando na elaboração do PGR, você vai acumulando uma bola de neve. E quando Sim. você chegar lá na insalubridade, na periculosidade, você está perdido e o seu cliente também, sem segurança jurídica nenhuma. Principalmente porque o laudo de insalubridade e periculosidade ele é apenas uma constatação. Né? Você vai verificar o que foi feito para entender se existe uma condição que deva ser pago algum tipo de adicional ou não. Né? E todas essas informações elas poderiam estar presentes dentro do PGR, como, por exemplo, definição de periodicidade de EPIs. Você pode ter um anexo ali dentro falando sobre isso. Né? Você pode ter um anexo falando sobre monitoramento de áreas de risco e demarcação de áreas de risco, que é uma coisa que a NR16 prevê, né, como sendo uma medida ali de não neutralização, mas de controle de exposição a condições periculosas, você demarcar as áreas para que as pessoas entendam de que aquela área é uma área que gera um risco acentuado à saúde e à vida dela, e isso tudo pode estar agregado dentro do PGR, só que as pessoas tratam tudo muito separado, né? Então, acho que um dos maiores benefícios de você integrar é justamente aquilo que você comentou, né? A segurança jurídica, aumentando a gestão em cima daquilo que acontece dentro do ambiente de trabalho. Com isso você reduz passivos trabalhistas, com isso você reduz níveis de acidente, absenteísmo, reduz todas as questões que afligem a área de segurança, onde o profissional de segurança é diretamente cobrado, né? Exato. E a gente, no programa de gerenciamento de riscos, nós temos o plano de ação. Então, por que não colocar isso no plano de ação, adotar as inspeções de quanto e quanto tempo você vai realizar, ficha de EPI, a ficha de EPI ela é revisada, os EPIs eles são inspecionados, então isso, quer queira ou não, você vai trazer, se você adota isso dentro do programa de gerenciamento de riscos num plano de ação, você está mostrando, né, caso haja uma fiscalização, que você ali tem um cuidado do que está sendo ali exposto ao colaborador. Então, se ele vem com um processo requerendo um laudo de insalubridade ou requerendo um direito de insalubridade, e lá no seu programa de gerenciamento de riscos, né, vamos supor que houve uma neutralização por causa de uso do EPI. Só isso não basta. A gente precisa comprovar que o EPI é eficaz. Aí, se você coloca lá no plano de ação que você faz inspeções periódicas a cada 3 meses, a cada 6 meses, que você no plano de ação do PGR coloca os treinamentos que são realizados, talvez tenha um programa de conservação auditiva que ele tem que ser realizado, um programa de proteção respiratória, você vai ganhando ali justificativas, né, para que você comprove que sim, você está atendendo uma demanda da NR15 e está comprovando que a empresa estava preocupada não só com neutralizar a insalubridade, mas neutralizar e garantir a prevenção da exposição do colaborador. E eu acho que isso, Petrus, mata uma das principais dúvidas, uma das principais dificuldades que as pessoas têm de entender, né? Por que o profissional de segurança do trabalho deve se preocupar em fazer isso, em transformar o PGR um documento dinâmico, um documento vivo, por assim dizer, né? Se a lei não exige isso, se não é obrigatório na legislação, né? É justamente isso, você
Quando você pega um PGR, que você tem todas essas informações, fica muito mais fácil de você argumentar com o perito de que, olha, a empresa neutraliza a exposição. Porque isso é uma coisa que acaba sendo bastante falho, né, no entendimento dos profissionais quando eles vão fazer a perícia. Tem muita gente que acha, não, é só entregar a EPI que já neutralizou a condição insalubre. E não é. Né? Você precisa comprovar que existe o risco à saúde do trabalhador. Isso está muito claro na NR15. E o PGR, você tem condições com um PGR bem montado, estruturado, contemplando essa visão macro, você tem condições justamente de comprovar a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então, eu acho que, independente da obrigatoriedade por lei, acho que a gente já passou dessa fase, né, Roberto? De ficar restrito o que diz a lei. Exato. As normas, elas são uma caixa, né? E a gente precisa sair dessa caixa, não fazer o que a norma ali, ela tá dizendo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas só ficar nisso, ainda mais com a atualização da NR01, não vai dar certo, porque ali ela é muito claro que acompanhar o desempenho da saúde e segurança do trabalho da organização, ela está dizendo que você tem que acompanhar o desempenho, mas como? E aí vai caber a cada profissional verificar como. Até porque uma gestão de saúde e segurança do trabalho, eu já implementei, já ajudei a estruturar uma gestão de SST dentro de algumas organizações e nenhuma delas foi parecida com a outra, porque cada organização tem a sua particularidade. Então, isso acaba levando que cada programa de gerenciamento de riscos vai ter a sua particularidade também. Então, isso já nos comprova que seguir apenas o que a norma regulamentadora está dizendo não é o suficiente. A gente precisa ir mais além. Por exemplo, você pode ir na NR15, você pode ir na NR9 ou na NR16 para talvez querer implementar alguma medida de controle ou de prevenção dentro do ambiente ali que você avaliou para tentar atenuar o risco. Ou até mesmo para, no plano de ação, você adotar alguma medida para que você não chegue ali que cause alguma insalubridade para o agente exposto ao colaborador. Então, tudo isso traz uma certa complexidade quando o profissional não sabe fazer a gestão. E se ele não sabe fazer a gestão, problemas lá na frente com laudos, com certeza ele vai poder ter. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, essa é uma das melhores formas de poder usar e transformar o PGR como um documento sendo capaz de blindar realmente a empresa em processos trabalhistas, em fiscalizações. É justamente você trazer essas informações para dentro do documento, né? Não somente ter uma matriz de risco bem elaborada, seguindo o que está na NR01. E essa questão, cara, de não estar seguindo o que a NR01 fala, outro dia tem um grande amigo que ele tem uma assessoria e ele me mandou também, pô, Wagner, eu recebi essa notificação aqui, cara, eu não entendi direito o que está acontecendo. Eu falei, cara, isso já é reflexo da nova NR01, tem que seguir o que fala lá, cara, tem que fazer do jeito que está lá, não tem para onde correr. Esse papo de cada um fazer do seu jeito já não existe mais, você pode fazer o resto. Agora, a avaliação você tem que fazer da forma correta. E o PGR é um documento capaz disso, né? De blindar a corporação. Fala um pouquinho para a gente, ô Petros, sobre a questão do plano de ação que você citou, cara. Como utilizar o plano de ação, né, para ajudar nessa questão de proteger a empresa, seja de passivos, seja de fiscalizações? Então, até conversando com alguns colegas auditores sobre, há muito tempo, há um ano mais ou menos, um ano e meio, eu questionei por curiosidade como é que seria a fiscalização pensando nos programas, né? E aí ele já falou, olha, a probabilidade agora, né, de existir fiscalizações remotas depois da pandemia vai ser muito maior. Então, tem casos que o auditor está falando assim, ó, manda um e-mail para a organização e fala, por favor, enviar os programas legais. Aí você vai enviar o PGR. Ali já começa uma fiscalização dos programas legais. E ele falou, Petros, hoje, na fiscalização, eu como auditor, né, ele falando de maneira particular, eu vou no plano de ação da organização. O plano de ação da organização é o que eu, conversando com ele, cheguei ao entendimento, falei, olha, então o plano de ação ele pode ser o calcanhar de Aquiles, né? Ele é um livro aberto da organização, porque o que você coloca ali
são as melhorias que você tem que fazer dentro da organização. E ao mesmo tempo que você coloca as melhorias ali dentro da organização, você não atendendo e você sendo fiscalizado, você está mostrando para a fiscalização que você não consegue fazer a gestão de saúde e segurança do trabalho, que você não consegue acompanhar o desempenho da organização que está dentro da norma regulamentadora 01. Então, você está deixando de atender inúmeros itens do que? Da NR01. Já começa por aí. Então, o plano de ação, é importante a gente estar com ele relacionado ao inventário de riscos, mas não se limitar a isso. Colocar ali talvez condições ou implementar ali programas e colocar nesse plano de ação do PGR, porque, como a gente falou, o programa de gerenciamento de riscos, ele é o ponto de partida da gestão. E o que vai fazer com que esse PGR seja o ponto de partida é o plano de ação, que é a partir do plano de ação que vão surgir as demandas para a organização tratar ali as condições encontradas no inventário de riscos ocupacionais e também tratar o que você verificou ali na gestão da organização como falho e precisando, assim, de uma melhoria, para que, chegando no laudo de insalubridade, você já tenha todas as informações levantadas através do plano de ação e ali sustentar o seu resultado, a sua conclusão do laudo de insalubridade. Então, o plano de ação, ele não deve ficar limitado apenas ao programa de gerenciamento de riscos. Se você acha que a organização tem que criar um programa de proteção respiratória porque você identificou um agente químico, foi entregue o EPI, e aí foi entregue o EPI, mas você não verificou a eficácia desse EPI, desse respirador, coloca no plano de ação do programa de gerenciamento de riscos que a organização tem que elaborar um programa de proteção respiratória. Aí tem muito profissional que fala: Petros, mas aí eu tenho medo, porque vai que a organização não implementa o PPR, depois ele vem para cima de mim. Aí eu falei: olha, vai ser muito pior do que você não colocar no plano de ação, a empresa ser auditada por isso e o cliente falar: pô, você nem me avisou sobre isso. Então, tudo Exatamente. precisa ser conversado. E entender que o plano de ação do PGR não deve se limitar apenas ao inventário de riscos ocupacionais. Deve ter ali as ações referentes aos riscos identificados? Sim. Mas precisamos ir mais além. Identificar algumas circunstâncias ou alguns outros programas que podem ser implementados para auxiliar na prevenção dos riscos da organização. E uma coisa que eu acho que é importante, e eu via muito vício nisso quando a gente estava na era do PPRA, né? Que aí, os profissionais de segurança deixavam para fazer a revisão ali do plano de ação somente depois de um ano, né? Definia ali os prazos das ações, 3 meses, 6 meses, um ano, e depois de um ano ia fazer uma avaliação total para ver o que tinha sido feito, o que não tinha, e muitas vezes boa parte das ações que tinham sido planejadas acabavam voltando no ano seguinte porque não tinham sido implantadas, né? Eu acho que também, eu entendo que essa questão da revisão do plano de ação, por mais que você tenha ações que são a longo prazo, às vezes precisa de algum tipo de investimento, não dá mais para ser a cada ano esperando para ver ali o que aconteceu, para ver o que pode fazer. Eu acho que perde o sentido. A gestão ela tem que ser, diária desse tipo de situação. Né? Ela tem que ser constante, não diária, mas constante desse tipo de situação. Não dá para depois de um ano você ir lá ver, né, Petros, o que foi feito e o que deixou de fazer, né, cara? Aí isso é uma verdade, acontecia muito no PPRA e eu não duvido que aconteça no PGR, porque infelizmente, né, a gente sabe que vão ter pessoas que vão fazer o que faziam com o PPRA. Mas devido às fiscalizações a longo prazo, isso eu acredito que vai diminuir bastante, né? Agora, se eu tenho no plano de ação uma medida que eu coloco de que daqui a 3 meses, né, vai ser implementada, olha como a NR01 ela é interessante. Se isso já aconteceu com alguns clientes meus, né? Por exemplo, um torno mecânico. A gente fez uma avaliação, fez o PGR, identificou ali que a gente podia implementar uma medida de controle de engenharia, né, enclausurar ali o torno mecânico para evitar o risco de acidente para ali o colaborador e para atender a NR12. E aí foi mais ou menos em 4 meses que a organização iria implementar, por questão de custo, ela pediu para prorrogar esses 4 meses. Mas olha como é que a gente trabalha o plano de ação, né? A gente colocou nesse plano de ação que a organização iria colocar e implementar essa medida de controle de engenharia em 4 meses.
Adicionamos uma outra linha ao plano de ação que, até esses 4 meses, ela ia intensificar os DDS, né? Conscientizar que ali não tem a proteção ideal, que os colaboradores devem tomar cuidado. Então, até 4 meses, essa medida é mais específica. E em 4 meses, depois do 4º mês, implementar. Aí, o que a norma regulamentadora fala, né? Depois de toda a implementação de medida de prevenção, né? Implementou uma medida de controle, o que você tem que fazer? Uma nova avaliação de risco, para avaliar o quê? A avaliação de risco residual. Então, o plano de ação do Programa de Gerenciamento de Riscos, ele deixa a organização ali mais presa para o acompanhamento justamente por causa disso. Eu fiz um treinamento, implementei o treinamento de NR6 daqui a 3 meses. Tá, legal. Depois, você registrou com os colaboradores, atualizou ali a sua matriz de treinamento. Então, o plano de ação, quando ele tem as suas periodicidades, né? E depois de sua periodicidade você não atende, ou você botou daqui a 3 meses, mas só um ano que vem você voltou, deixou de ser plano de ação. Virou um documento ali de registro de informação. Então, a partir do momento que você deixa de acompanhar o plano de ação, não é mais plano de ação, porque as ações não estão sendo realizadas. E eu acho que essa é uma das principais coisas que os profissionais devem evitar, né, na hora de considerar questões de neutralização de exposição a risco dentro do PGR, porque isso vai mostrar, eu já vi casos, foi na época do PPRA, mas eu já vi casos de perícias que o perito considerou que não havia uma neutralização da exposição ao agente insalubre porque a empresa não comprovou que justamente seguiu aquilo que ela disse que iria fazer. Exato. Né? Então, eu acho que é um dos principais perigos, né, na hora dela dizer que vai implantar um equipamento de proteção, uma medida de engenharia como essa, que enclausurar o equipamento, você reduz o nível de ruído, tudo isso. Se ela não considerar aquilo da forma correta, dentro do PGR, acaba sendo um tiro no pé. Talvez até maior do que não colocar. Por isso que o profissional tem que estar ciente das obrigações que a norma determina. Exato. E assim, tem muito profissional que vai ter ou tem aquele medo de coloco ou não coloco. Esse medo é preocupante, porque antes de tudo, é claro que você precisa alertar a empresa, né, de tudo que você está fazendo ali no plano de ação. O mundo ideal é que você elabore esse plano de ação, e é o que eu sempre tento bater nessa tecla aqui quando a gente elabora o programa de gerenciamento de riscos na empresa, é o seguinte, e vamos elaborar o PGR, tem uma complexidade no seu plano de ação, por que não fazer uma reunião com o cliente depois de entregar o PGR para explicar o plano de ação para a organização? Porque não basta apenas entregar. A gente sabe que muitas empresas, principalmente aquelas que não têm um SESMIT, não têm um profissional, eles vão pegar o programa de gerenciamento de riscos e deixar ali armazenado, porque vão achar que era igual ao PPRA. Mas cabe a nós, profissionais, também alertar que não, olha, a norma mudou, nem com o PPRA era para ser assim, e mudou justamente porque muitas empresas faziam com o PPRA um documento de gaveta. Então, também tem que partir da gente, né? E eu sempre falo, o PPRA é um programa muito bom, mas quem estragou ele foram nós, profissionais da área da segurança do trabalho, né? De maneira geral, foram os profissionais da saúde e segurança do trabalho. Então, cabe a nós, profissionais, também ter aquela proatividade de que tudo que você coloca no programa, ou que você vai colocar, identificar como necessidade da organização, você precisa alertar a organização. E isso, para quem é consultor na área, pode ser até mais uma demanda de serviço para você. Então, essa empresa, por exemplo, que eu fui fazer um laudo de insalubridade, eu vou atualizar o programa de gerenciamento de riscos que ela fez há 3 meses, e estava todo errado. Vou fazer um programa de proteção respiratória e fazer as avaliações qualitativas para o PPR. Então, ter o conhecimento do que está dentro da norma regulamentadora, o que está numa NR15 e NR16, vai trazer, com certeza, mais serviços para vocês, porque, né, para a gente, porque a gestão exige isso. Não faz com que a gente fique preso apenas ao programa de gerenciamento de riscos. Hoje em dia não dá para falar num item isolado dentro da área de segurança, né? Quando a gente fala da legislação, não tem como a gente falar de um item isolado do outro, né? A própria NR01 cita a questão do laudo de insalubridade, fala da NR15, NR16, e quando a gente olha os PGRs, eu tenho sentido falta disso, né? De no PGR
estarem sendo contempladas as ações que as empresas fazem muitas vezes para reduzir ali uma exposição, mas acabam ficando escondidas porque muitas vezes só é citado lá dentro do laudo de insalubridade, dentro do laudo de periculosidade, e esquece de que é importante ela ter registros do histórico como aquilo foi feito, né? O plano de ação, ele traz esses, ao longo do tempo, ele vai trazer esses registros, né, de tudo que a corporação fez para cada vez mais reduzir a exposição aos riscos, cada vez mais reduzir as condições aí inadequadas de trabalho, seja questões de insalubridade, periculosidade, de questões de acidentes, de ergonomia. E eu entendo que na hora que você está diante de um auditor, diante de uma fiscalização ou de um perito judicial, isso conta demais, cara. Você conseguir demonstrar que a empresa ela está se esforçando para fazer aquilo corretamente. A visão acaba sendo outra, não é isso? Sim, com certeza. E você tocou num ponto importante que algo que a gente precisa mudar, né, comparando ao PPRA, é que uma empresa, ela tinha, se ela tivesse 10 anos de vivência, ela teria 10 PPRAs. E não precisa, né? O programa de gerenciamento de risco é um programa de gestão. Então, a atualização é necessária? É necessária. De quanto tempo eu tenho que atualizar? Depende. Você conhece a gestão da empresa? Você sabe o que vai mudar daqui a 3 meses na organização, que vai impactar e gerar necessidade de uma nova atualização? Porque, por ser um programa de gestão, você não vai ficar criando programas e programas e programas a cada vez que for atualizado. Então, esse não é o ideal. Então, o ideal, por exemplo, num plano de ação, é que cada atualização, o que passou, fique registrado, mas não necessariamente em um documento antigo. Pode ser um Excel, por exemplo. Tem organização que eu peguei, grandes organizações, que o programa de gerenciamento de riscos é uma planilha de Excel, onde eu tenho inventário de riscos e o plano de ação puxando já as ações correlacionadas ali ao inventário de riscos. Então, isso é algo que muda também. Não necessariamente a gente precisa ter vários programas de gerenciamento de riscos para o mesmo estabelecimento, referente aos anos ali, né, que a gente está atualizando. Não, você vai atualizando e você pode deixar isso dentro de um sistema de gestão que você tenha mais automatizado, de uma planilha, até porque se você precisar de um histórico de 3 anos atrás, você talvez tenha uma facilidade muito maior de buscar nessa planilha ou nesse sistema. Então, até nisso, a gente precisa mudar, né, esse conceito de que uma organização, ela, às vezes, precisa de um PGR ao longo de toda a sua vida, que é a sua gestão. E ali, havendo as suas atualizações, o registro vai ficar acumulado nesse mesmo sistema. Isso para a área de perícias é fundamental, porque existe a questão da prescrição quinquenal, né? Então, sempre são vistos ali os últimos 5 anos. E às vezes você pega ali profissionais que trabalharam na empresa uma vida inteira, e quando você vai puxar informações, né, mais antigas, de 2, 3, 4 anos, a empresa já começa a ter dificuldade de trazer uma informação que seja de fácil entendimento, né? Às vezes uma parte está num lugar, outra está no outro, justamente porque não existe essa gestão. E eu vejo que isso ficou muito agravado com a pandemia, Petros. Muitas empresas, com a questão da pandemia, em função de redução de verba e às vezes até dependendo da localidade de encontrar profissionais para realizar esse tipo de coisa, tem um gap aí de uns 2 anos, cara, de informação muito grande, né? E eu acho que o PGR é o momento para que as empresas possam corrigir essa situação, cara. Sim, sim. Até continuando sobre essa planilha, eu peguei uma empresa de grande porte onde eles tinham uma gestão muito eficaz, né? No setor ali de metalurgia, exposição ao calor, onde era uma planilha que tinha um inventário de riscos ocupacionais específico para esse setor, né? E vinha desde 2017, desde 2019, no caso. Eles tinham ISO 45001. Então, ali eu tinha acesso ao setor e eu tinha um gráfico de exposição ao calor para as 4 estações do ano, de cada ano. Então, ali o gráfico, quando eu abria, eu já tinha acesso ali às informações de exposição ao calor daquele GHE. Então, além disso, se eu clicasse ali em uma das exposições, eu já tinha acesso
ao resultado das avaliações. Então, olha o que é uma gestão eficaz e olha como isso traz segurança jurídica. Imagina você fazendo uma perícia a uma empresa dessa. É a coisa mais linda do mundo, né, cara? Eu costumo dizer para os alunos, né? Não é a ferramenta a questão principal, é o que você faz com ela. Tem muita gente que torce o nariz para as planilhas em Excel, né? E depende do que você faz com o Excel, né? Exato. Eu E tenho. aquilo, a gente não pode torcer o nariz porque não tem nenhum sistema ainda de gestão, um software que possa fazer isso. Se tiver, eu não conheço. Então, eu já usei 3, 4 sistemas aqui, onde nenhum deles me deu um programa de gerenciamento de riscos completo. Onde nenhum deles me deu uma planilha onde eu pudesse fazer a correlação do risco ao seu plano de ação e ali nesse plano de ação eu mesmo poder alterar na hora que eu precisasse. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado também e não vale a pena a gente descartar as planilhas de Excel, porque o Excel é uma ferramenta muito inteligente. Sim, cara, eu tenho uma perícia essa semana, né, para fazer em Uberaba e eu já fiz perícia nessa empresa há muitos anos atrás e desde então foi feito a implantação de um sistema de gerenciamento de entrega de crédito de proteção para as mãos, que era o maior gap que eles tinham lá. E lá são processos coletivos, que o sindicato muito forte na região e tal. E desde 2016, cara, eles fazem o controle utilizando o Excel, eles vêm aprimorando cada vez mais. E quando você abre ali, clica ali no nome de cada um dos funcionários, você tem um dashboard do que o cara recebeu ao longo do ano, uma coisa muito legal assim. E o que era uma simples planilha, né, uma folhinha, se transformou num baita de uma ferramenta ao longo dos anos. E quando tem perícia lá e os peritos olham, os peritos ficam de boca aberta em que não é utilizado um sistema informatizado de entrega, né, de gerenciamento de EPI como um todo. Uma planilha de Excel resolveu todo o problema que eles tinham ali muito grande e ao longo dos anos se mantém porque é uma ferramenta que as pessoas souberam utilizar. Então as planilhas são muito úteis. Tati, eu Exato. tenho 2 perguntas aqui, cara. Vou dar uma olhada aqui para a gente Tá. ver aqui. Tem uma aqui do De Ângeles, um PGR. Ele serve para qualquer empresa ou cada empresa tem que ter um feito diferente a cada ano diferente? Não, Acho tem que que ser vai. PGR para cada empresa, né? Justamente porque a própria NR01 fala, cada estabelecimento com o seu programa de gerenciamento de riscos. Porque risco é algo muito particular, né? Então, cada organização tem a sua exposição, independente se o setor é o mesmo. Eu recebo muita pergunta também, tem a empresa matriz e suas filiais. Eu não posso fazer um PGR para uma matriz e abranger as filiais? Não. Porque por mais que as atividades sejam as mesmas, a exposição pode mudar. Se eu tenho uma matriz aqui no Rio de metalurgia ou trabalho a céu aberto e uma matriz e uma filial no Rio Grande do Sul, eu já sei que a exposição talvez ao calor seja diferente. Por exemplo, eu fiz um trabalho para os Correios, né, de consultoria de implementação de gerenciamento de riscos ocupacionais. Uma das maiores dores de cabeça dos Correios aqui do Rio era reclamação de desconforto térmico, né, do calor. Então, eu sei que talvez lá no Rio Grande do Sul essa reclamação não seja voltada a esse desconforto, talvez seja outra. Então, as atividades são as mesmas, porém, exposição diferente, o que obriga a gente a ter um PGR para cada estabelecimento. E eu acho que é muito importante essa sua colocação sobre matriz e filial, porque isso, dentro do PPRA, existia uma confusão grande disso também, de você ter mais de um estabelecimento inserido dentro do mesmo programa. Eu acho que isso ficou mais claro com a entrada do PGR, né? De que cada local tem que ter o seu, independente se faz parte da mesma organização ou não. Deixa eu ver, tem Exatamente. uma pergunta aqui da Camila. Pode falar um pouco sobre óleo queimado? Camila, infelizmente não é. Hoje as nossas dúvidas são somente sobre a questão do PGR, né? Não é sobre questões de insalubridade. Então, essa pergunta é amanhã no Pergunta para o Vagnão. Mas, o Petros, coloca o teu arroba aí nos comentários, cara, por favor, para a galera poder te seguir lá.
Deixa eu colocar aqui, peraí. Ponto segue Petros Falcão. Pronto, coloquei aqui. Aí a galera já tá vendo, @engenheiro, eng.segpetrus Petros Falcão. Falcão. Isso aí. Quem quiser deixar dúvida, coloca aí nos comentários, galera. E como é que tá a tua programação aí, Petros, de lives, do teu Instagram, cara? Terça-feira e quinta-feira eu dou live, né? E aí hoje estou fazendo aqui, convidei todo mundo ali no grupo também, no grupo que eu tenho dos alunos. Quinta-feira no YouTube e estou encerrando mais uma turma, mentoria de RO/PGR, para em dezembro lançar mais uma mentoria para trazer mais mentorados aí de gestão de saúde e segurança do trabalho, ajudar eles a estruturarem uma gestão dentro das organizações. Eu sempre brinco que eles começam nas aulas a entender que, caramba, o PGR é um detalhezinho, né? A gente precisa entender a gestão. Então, por isso que a mentoria é a mentoria de RO/PGR, ensinando a implementar a gestão de saúde e segurança do trabalho. E a previsão é dezembro, mas terça e quinta, YouTube na quinta, terça, Instagram, a gente está fazendo lives aqui. Cara, muito legal, muito legal. Fico muito feliz de ver. Eu sempre acompanho teus trabalhos. Terça-feira eu não consigo acompanhar, mas quinta-feira, muitas vezes eu acompanho, né? E, cara, é muito legal ter profissionais como você que se dedicam a ajudar, né, outros profissionais a entender melhor a área de segurança, a abrir a mente para enxergar as oportunidades que a área de segurança nos traz, né? Então já quero convidar aqui de antemão a galera aí a deixar um like lá no canal do Petros no YouTube, se inscrever lá no canal do YouTube também, no Instagram do Petros. Aqueles que ainda não conhecem o Perícia Sem Segredo, dá um pulo lá no canal também. Os meus alunos que estão aqui têm a obrigação de seguir você. Dá um pulo lá no canal do Perícia Sem Segredo também, que tem bastante conteúdo. Cara, obrigado. Deixa aí um recado aí pra galera e muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. E é o que eu sempre digo, que assim, né? Eu quando comecei a fazer segurança do trabalho, eu comecei influenciado por sofrer acidentes de trabalho. E quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de entender a área de segurança. E uma das principais dificuldades que eu tinha era o acesso à informação. Eu tive a oportunidade e a sorte de ter um mentor, né, dentro do início da minha carreira e tinha acesso à informação através desse cara. Então, eu valorizo muito os profissionais que se dedicam a fazer esse papel de mentor, de ajudar os outros. Porque a gente tem profissionais excelentes que muitas vezes só precisam de um direcionamento para decolar na carreira. Tenho certeza que você vê isso junto dos seus alunos, eu vejo isso com os meus. E então, parabéns de verdade aí pelo teu trabalho, pela tua dedicação em trazer conhecimento e fazer com que as pessoas realmente cresçam, né, nas suas carreiras. Eu que agradeço, Wagner. E realmente isso aí é muito satisfatório, né? E eu sempre falo que se pelo menos uma pessoa daqui sair transformada com esse conteúdo, a gente já cumpriu o nosso papel, né? Então, realmente isso é muito satisfatório. Você é uma pessoa que eu admiro demais. Já é o nosso segundo encontro. Tenho certeza que virão mais. Já estou pensando em te convidar para a minha semana que eu vou fazer de RO e PGR. E eu fico grato pelo seu convite. Sempre estarei aqui à disposição. E vou convidar o pessoal para quinta-feira lá no YouTube, no meu canal, para assistir uma aula de análise de riscos, só de análise de riscos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. E não é para o PGR, é para o GRO. Quem assistir a aula vai entender o porquê desse tema. E mais uma vez, a todos que estiveram aqui, muito obrigado. Quem é meu aluno, que esteve aqui, muito obrigado. Estou vendo que tem algumas pessoas que já estão me seguindo também. Gratidão a todos vocês e principalmente a você, Wagner. Show de bola, Petros. Obrigado, cara. Obrigado. E a gente vai ter uma programação intensa aí das nossas lives com convidado de excelência. Vai vir o Esdras, a Kátia Albani, ainda tem uma galera que a gente está confirmando aí, mas tem muita gente boa ainda para vir bater esse papo com a gente e ter certeza que seria muito legal a gente, de repente, um dia conseguir nos encontrarmos e fazer um mega evento aí. Fica a sementinha aí pra gente pensar nessa parada, cara. Verdade. Legal. Show de bola, muito, Petros, muito obrigado, cara. E parabéns pelo teu trabalho. Valeu, Wagner. Para você também, cara. Valeu, grande abraço. Tchau.
Bom, galera, essa foi a nossa live com o convidado de excelência, o Petrus Falcão. O Petrus trabalha trazendo conhecimento sobre PGR, GRO, e a ideia é que a gente pudesse realmente fazer, né, essa ligação das questões de insalubridade, periculosidade com o PGR, GRO, para que as pessoas entendam, né, de uma forma definitiva a ligação que existe entre os documentos de segurança, a importância desses documentos falarem a mesma língua, né, a importância das informações estarem integradas e o quanto isso pode gerar valor para o seu cliente, pode gerar valor para a organização aí que você atende, seja como CLT, seja como prestador de serviço, o quanto isso pode agregar na sua atuação e abrir portas, né? Abrir portas, o mercado está cheio de oportunidades, né? Quando a gente tem o conhecimento, as portas para conseguir aproveitar essas oportunidades, elas acabam se abrindo. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez, Petrus, muito, muito obrigado. E amanhã, galera, tem pergunta para o Vagnão às 20 horas. Aqui no Instagram, eu vou estar no hotel amanhã, vou estar em Uberaba já. Então, eu vou tentar fazer do hotel. Acho que vai dar certo. Geralmente dá certo, mas eu não sei como é que vai estar a conexão de internet e tal. Mais 20 horas a gente vai fazer aqui Pergunta para o Vagnão amanhã. Então a galera que ainda não conhece o Pergunta para o Vagnão, é só chegar a uma live de perguntas e respostas direta à nossa consultoria 087. Tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe, principalmente com gente como o Petrus, que se dedica a expandir o conhecimento. Grande abraço, valeu!